voltar aqui a falar sobre falácias, tá? Nessa segunda videoaula. Vamos ver mais algumas para ver como elas funcionam e alguns exemplos. Então, a petição de princípio. Petição de princípio, ela existe tanto na área da ciência, a gente vê de vez em quando na área científica, e é um equívoco, né, quando a gente parte desse princípio, e também na fala, né, política e assim por diante. Então, qual é a ideia? A ideia é, em vez de você partir de uma premissa, ou seja, de algo que se sabe que é verdade, você parte de uma afirmação que você supõe ser verdade, por qualquer motivo que o seja, e você não tem como provar que isso é verdade, e a partir daí você cria a argumentação, certo? Então, basicamente, você diz uma afirmação qualquer que você gostaria que ela fosse verdade, muitas vezes na área política é isso que acontece. E a partir daí você cria todo um argumento. Como aquela afirmação não pode ser provada que é verdadeira, e às vezes até mesmo ela é falsa, principalmente na área política, isso é bem comum, na verdade a argumentação toda perde o valor. Então, alguns exemplos. A redução da maioridade penal vai impedir o crescimento no número dos crimes. Para isso, precisamos estabelecer as seguintes estratégias. Então, onde é que está a petição de princípio aqui? A petição de princípio aqui é exatamente na primeira afirmação. A redução da maioridade penal vai impedir o crescimento no número dos crimes. Baseado no que essa afirmação foi dita. Não estou dizendo que ela é verdadeira ou falsa, só estou dizendo que não há hoje provas de que há uma correlação direta entre redução da maioridade penal e o crescimento no número de crimes. Logo, você partir dessa afirmação para a argumentação, ou seja, partir para outras proposições, no caso aqui um planejamento para reduzir a maioridade penal, você está cometendo a falácia de petição de princípio, porque simplesmente você não consegue provar que o primeiro argumento teu é verdade, a primeira afirmação é verdade, e logo todos os argumentos posteriores eles também são invalidados. Um outro exemplo. Diminuir os impostos sociais vai aumentar o número de empregos. Então, precisamos verificar quais impostos vão ser cortados no ano que vem e segue-se o baile. Mesma situação. Baseado no que, quem disse, como, qual é as provas que dizem que a diminuição dos impostos sociais vai aumentar o número de empregos. Sem isso estar bem claro, você não pode propor essa argumentação e todos os argumentos posteriores estão equivocados. Se você conseguir provar a sua primeira afirmação, aí você elimina a petição de princípio. Logo, você fez uma afirmação que é supostamente verdade e a partir daí sim você pode criar outras argumentações. Mas enquanto você não provar que a primeira afirmação ela é verdadeira e toda a tua argumentação está baseada nela, você não consegue criar nenhum argumento válido. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, todas as questões religiosas não são discutidas dentro da lógica das falácias, porque todas elas partem de uma petição de princípio que é Deus ou qualquer outro ser mitológico existe. Como não é possível você provar isso ou não, toda argumentação que vai a partir disso, ela não é validada. No momento que você conseguir provar que a afirmação, essa primeira afirmação, ela é verdadeira ou falsa, aí sim você conseguiria manter uma argumentação. Então é por isso que normalmente, né, você não consegue validar nenhuma discussão religiosa em cima da lógica. A falsa equivalência também extremamente importante, tanto na ciência quanto na política, é a ideia da falsa equivalência, certo? A gente precisa ver com muito cuidado isso aqui. Nem sempre existe dois lados em uma moeda. Essa é a ideia da falsa equivalência. A ideia da falsa equivalência é achar que se existe uma proposição A, obrigatoriamente existe uma proposição B que é diferente de A e que tem o mesmo nível de validade lógica ou científica, quando não é verdade. Por exemplo, duas ideias opostas nem sempre são igualmente válidas. A astrologia e a astronomia é duas questões bem claras. Por exemplo, a astronomia
né, que é o estudo dos astros, né, nos seus mais variados, e a astrologia, que clama de que os astros interferem na vida das pessoas. Elas são duas ideias opostas? Sim. Elas são equivalentes? Não. Por quê? Porque a astronomia é baseada em fatos lógicos e científicos e a astrologia não. Logo, não existe debate crível entre um astrólogo e um astrônomo. Você não pode chamar para uma mesa de debate um astrólogo e um astrônomo para eles discutirem qualquer coisa disso. Vamos discutir se os astros interferem na vida das pessoas. Aí você chama um astrólogo e um astrônomo. Não, você não pode fazer isso porque isso é uma falsa equivalência. Não há nenhuma comprovação científica, por menor que seja, da astrologia, enquanto que há milhões de comprovações científicas sobre a astronomia. Então você não pode elevá-las à mesma categoria, certo? Novamente aqui, se você acredita nisso, isso é problema seu, só que dentro da lógica, que é o que nós estamos vendo aqui, não há equivalência entre esses dois elementos. Outra exemplo aqui é a cristaloterapia ou aromaterapia ou qualquer dessas pseudoterapias versus a medicina chamada tradicional. A medicina tradicional é baseada em fatos, em testes. Os demais é baseado em o que eu acordei pensando no dia de hoje. Não se pode você ter novamente um debate entre essas duas áreas porque você não tem argumentos para sustentar lógicos, baseados em fatos, para você sustentar a cristaloterapia, angioterapia, malucoterapia qualquer, certo? Qual é o debate que você pode ser feito? Você pode fazer debate dentro da área de saúde, óbvio, por exemplo. Por uma determinada doença, vamos ver, vamos pensar, por exemplo, no câncer, você pode ter várias possibilidades de tentativa de descoberta da cura. Alguns cientistas acham uma coisa, outros acham outra. E aí sim, esses dois vão trazer esses fatos e eles podem debater entre si. Certo? Porque eles estão baseados em fatos, em ideias. Às vezes eles não têm, obviamente, a verdade, porque se eles já tivessem a verdade, a gente já teria descoberto a cura, né? Eles só têm suposições, mas essas suposições são baseadas em fatos lógicos que podem ser comprovados. É assim que a ciência funciona. Então, esses dois podem ser levados, eles são equivalentes e podem ser levados para uma mesa de debate. O que você não pode levar é alguém baseado em fatos lógicos e comprovados e alguém baseado apenas em superstição e elevar os dois à mesma mesa de debate. Isso é o que se chama de falsa equivalência. Outro exemplo bastante comum, né, é a Terra não plana versus a Terra plana, né? Não há nenhum fato científico, por menor que seja, que indique que a Terra seja plana, então você não pode trazer um terraplanista e qualquer outro cientista medíocre, por mais medíocre que seja, ele vai dizer que a Terra não é plana e dizer que você tem os dois lados do mesmo debate. Não, você não tem os dois lados do mesmo debate, não existe debate. Outro elemento aqui bastante importante, ele não acontece normalmente na ciência, mas acontece seguidamente nos discursos políticos ou de líderes, né? Que é o que a gente chama de Deus das lacunas, tá? A ciência não tem todas as respostas. Normalmente ela tem mais perguntas do que respostas. A ideia é que o conhecimento acumulado pode ser que vai nos trazer a maioria das respostas e vai depender do tempo necessário e do esforço para você chegar lá. O que nós não podemos admitir dentro da lógica e dentro da ciência é que a ignorância seja desculpa para acreditar em respostas sobrenaturais. Novamente, voltando aqui, o que é ignorância? Ignorância não é sinônimo de falta de inteligência. Ignorância é quando você não conhece ou não se sabe a resposta para uma determinada pergunta. Então, simplesmente você ainda não conseguir responder determinadas perguntas não quer dizer que a resposta esteja, obviamente, no sobrenatural. Você simplesmente não ainda descobriu o suficiente
sobre aquele fenômeno para explicá-lo de forma correta. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos ideia da dualidade do próton-elétron, nós não tínhamos ideia nem como o rádio funcionava, o rádio, as transmissões radiofônicas. Hoje em dia nós temos celulares. Há 30 anos atrás a gente precisava ir por um orelhão para fazer uma ligação. A pesquisa levou ao desenvolvimento da tecnologia dos celulares e do Wi-Fi. Daqui a 30 anos nós vamos ter outras tecnologias baseadas em outros fenômenos. Todos esses fenômenos, isso que é a parte importante, o rádio, a forma como os elétrons se comportam, eles sempre se comportaram desde que o mundo é mundo. Só que a gente não tinha esse conhecimento. No momento que nós descobrimos esse conhecimento, a gente conseguiu inclusive criar aplicações para esses conhecimentos, como por exemplo a telefonia celular. Então, essas lacunas, pouco a pouco, a ciência vai preenchendo. E é isso que a gente espera. Por exemplo, não sabemos como o Big Bang surgiu, então foi o espaguete voador que gerou a grande explosão. O espaguete voador é uma igreja de verdade, tá? É uma igreja americana, ela foi criada para servir como uma resposta irônica à legislação americana em relação às igrejas, que é muito parecida com a do Brasil, com a ideia de a facilidade que você tem de criar uma igreja e não cobrar impostos. Então, um grupo de americanos criou a igreja do espaguete voador, onde eles criaram lá toda a sua estrutura tanto cosmológica quanto de pastores e assim por diante. E hoje todos os seus seguidores, né, que trabalham nessa igreja, pseudo-igreja, porque eles mesmos dizem que é uma igreja falsa, não pagam impostos, certo? É uma resposta irônica a esse tipo de legislação que nós temos hoje. Exemplo, não sabemos como a consciência humana funciona, então achamos que é a alma que nos torna humanos. Não há nenhuma prova sobre alma em lugar nenhum. Nós ainda não temos uma ideia clara de como é que é a consciência humana, então a gente coloca ela dentro dessa lacuna. Como eu não tenho resposta, vou lá e coloco, não existe a tal da alma, então é ela que nos torna humanos. A gente só precisa descobrir um pouco mais. Uma falácia bastante importante para a ciência é a falácia da composição, e às vezes o pessoal escorrega para ela sem querer, às vezes porque não tem outras informações e precisa trabalhar com essa suposição, às vezes o faz de forma inadvertida e aí comete equívocos. A ideia é o seguinte: se parte da composição, uma única proposição é verdadeira, não implica que toda a composição, ou seja, todas as proposições sejam verdadeiras. Por exemplo, segundo o site Footstats, o time do Ibis tem os melhores jogadores do estado, logo ele é o melhor time do estado. Isso não é verdadeiro por definição, ou seja, simplesmente eu ter as várias composições, as várias partes, elas serem verdadeiras, por exemplo, eu tenho os melhores jogadores, não forma o conjunto inteiro, quando eu faço a composição deles, que ele seja verdadeiro também. Eu me torno automaticamente o melhor time, certo? Só porque partes deles sejam verdadeiras não quer dizer que o todo também seja verdadeiro. Por exemplo, os postos da rede Bad Oil fizeram acordo ilegal para aumentar os preços em Santa Maria. Acredito que todos os postos de Santa Maria estão fazendo isso. Então você parte de um pedaço onde aquilo é verdade, os postos da rede Bad Oil, né, que não existe, que estão fazendo um acordo ilegal, e aí eu passo para a conclusão de que todos os postos estão fazendo a mesma coisa. Eu não posso partir disso, né, de um para o outro. Essa falácia da composição ela é extremamente utilizada, às vezes, em discursos políticos em relação às minorias, né? Então, um sujeito comete um crime e ele é branco, ele é negro, ele é indígena, e aí eu parto do princípio, não, já que ele é negro e mora na favela, ele é óbvio que ele ia cometer crime porque os crimes são cometidos lá. Ou porque ele é branco e pobre, é óbvio que ele vai cometer crime porque ele é pobre. Ou ele é indígena, então é óbvio que ele é vagabundo porque todos os indígenas são... E assim por diante. Então parte do comportamento de um indivíduo para você estabelecer o comportamento geral. Óbvio que isso não há menor probabilidade de isso ser verdadeiro. A falácia da divisão é exatamente o oposto, certo? Uma propriedade do todo não precisa ser aplicada a cada parte.
Por exemplo, ele estuda uma escola de ricos, então ele é rico. Então, eu parti do todo, uma escola onde tem várias pessoas, essa escola cobra mensalidades caríssimas, então a maioria das pessoas que estuda lá tem alto poder aquisitivo, e aí eu olho para uma pessoa que está lá, não importa quem seja, e digo, bom, a partir desse princípio, ele é rico. Não, pode ser que tenha acontecido várias outras vezes. Ele pode ter ser filho de um professor e aí ter bolsa, ele pode ter ganho uma bolsa de estudos, ele pode ter várias outras possibilidades que não indiquem que ele seja de uma classe financeira alta. Outro exemplo, eu vi ela no meio do protesto, ela deve estar em greve também. Mesma situação, ela podia estar, essa pessoa fictícia podia simplesmente estar passando por ali, ela podia ter ido conversar com uma amiga que estava no meio do protesto, ela saiu de uma loja naquele momento e estava só atravessando a multidão. Então não é só porque você viu a pessoa passando ali, é que você pode agregá-la a todos os componentes daquele grupo. Óbvio que dentro aqui a gente está falando sobre indivíduos, tá? É bem diferente da ideia de estatística. Se você afirmar que numa escola de alto poder aquisitivo, de mensalidades muito altas, tá? A grande maioria dos seus alunos provavelmente é de alto poder aquisitivo, tem uma grande chance de eu concordar contigo. Porque daí você está falando de estatística, de probabilidade. A mesma coisa aqui. Existe uma grande chance de uma pessoa que estava lá no meio do protesto ter aderido à greve. Sim, mas a grande chance, veja, quando a gente fala de probabilidade ou de chance, nesse momento eu já estou dizendo que não é 100%. Ou seja, que é uma probabilidade, que existe uma grande chance, mas não quer dizer que seja 100%. Quando eu individualizo, quando eu pego uma pessoa, eu não posso supor mais nada sobre ela. A estatística trabalha com conjuntos. Quando eu chego no indivíduo, eu já não tenho mais certeza de nada. Se eu disser para vocês, eu tenho 20 alunos aqui nessa turma, 5 são gremistas e 15 são colorados. Vocês vão poder dizer, olha, a grande maioria é colorada. Perfeito. Aí se eu disser para vocês, o aluno X ali, o que ele é? Você não tem a menor ideia. Ele tem chance tanto de ser colorado quanto de ser gremista. Você não pode simplesmente dizer, não, provavelmente ele é colorado. Tu até pode dizer isso, mas tu não tem certeza. Você individualizou. No momento que você individualizou, você não sabe mais o que está acontecendo. Você vai ter que perguntar para ele para saber o que está acontecendo. Inversão de causa e efeito, tá? Em ambos os casos também ocorre e é das mais difíceis. O grande problema aqui é considerar o efeito como causa, ok? Na verdade, o maior problema da inversão de causa e efeito é que esse é um dos pilares da ciência, descobrir o que é a causa e o efeito. Então é muito fácil acontecer a inversão de causa e efeito quando você ainda não pesquisou o suficiente ou quando você chegou a conclusões erradas. Por exemplo, uma afirmação bastante comum em discursos políticos conservadores é a ideia do investimento na educação sexual causou a propagação da AIDS. Isso é um exemplo clássico de inversão de causa e efeito, quando na verdade foi exatamente o oposto, né? Por causa da propagação da AIDS é que houve um investimento maior na educação sexual. Isso você pode ver em todos os documentos sobre a explosão da AIDS na década de 90, a quantidade do que se tinha de educação sexual antes e depois. Você vê claramente que a causa foi a explosão da propagação da AIDS, que levou a um maior investimento na educação sexual para diminuir. E de fato foi o que aconteceu. Nos países que investiram nisso, a AIDS diminuiu de forma bastante abrupta. Outro exemplo de inversão de causa e efeito. Os usuários do arquivo buscam muito mais fotos do que documentos escritos, num arquivo qualquer. Será que isso é verdade? Sim, é verdade, mas é porque eles têm mais interesse em fotos? Aí você vai ter que investigar. Talvez, nesse caso aqui, você vai descobrir que
na verdade, aquele arquivo em questão, ele tem uma coleção de fotos muito superior que documentos inscritos. Então, na verdade, não é que porque eles estão interessados em fotos mais do que escritos, é porque o arquivo está propondo isso, está apresentando isso para os seus usuários. Marilyn Monroe morreu, então os Estados Unidos da América entraram na Guerra do Vietnã. Isso aqui parece... não é bem uma inversão de causa e efeito, é só um problema temporal, mas que às vezes o pessoal se engana. O sistema temporal aqui está correto, tá? Marilyn Monroe morreu e 2 anos depois os Estados Unidos da América entraram na Guerra do Vietnã. Mas não tem, obviamente, nenhuma relação de uma coisa com outra, tá? Às vezes isso é bastante comum, que as pessoas tentam... Aqui eu trouxe um exemplo bem crasso, mas coisas mais próximas, às vezes o pessoal se engana, acha que uma coisa é causa ou efeito de outra, quando elas, na verdade, não se correlacionam. Da mesma maneira, é extremamente difícil de perceber isso, porque, na verdade, esse é o objetivo da ciência, né? Descobrir o que é causa e efeito das questões. Outra falácia bastante importante é o ad hominem, tá? Muito comum, principalmente na política. Eu diria que é uma das mais comuns na política. Ocorre quando você desqualifica o argumento baseado em quem disse, certo? Exemplo, se foi o Zé que falou, é mentira. Quem é Zé? Não importa. Ele falou. O que ele falou? Não importa o que ele falou. Se foi o Zé que falou, é mentira. Então, basicamente, você não discute o argumento, você discute a pessoa. Então, o político, para não entrar normalmente em searas que ele acha que vai perder, ele parte para o ataque e ataca diretamente a pessoa. Então, o fulano fala uma coisa e aí o seu opositor vai lá, não vou discutir isso porque foi ele que falou e ele é corrupto, é ladrão, ele é isso, é aquilo, ele é branco, ele é negro, eu não vou discutir com ele. Então, é um ataque direto em cima da pessoa sobre o que ele está dizendo. Outro exemplo de ad hominem. Uma pessoa fala, eu fui ofendida. E a outra, mas queria o que se vestindo daquele jeito? Então, em vez de você discutir o argumento sobre se a pessoa foi ofendida ou não, você ataca diretamente a pessoa, tá? Isso é bastante comum entre pessoas machistas. Exemplo, se foi um burguês quem disse isso, certamente é engodo. Parte-se desse princípio e segue adiante. Se foi o sujeito que mora na favela quem disse isso, deve ser mentira. Mesma coisa. Então, basicamente, eu parto do princípio que aquele sujeito que eu não gosto, por qualquer motivo que seja, eu ataco diretamente ele e não o argumento que ele está colocando. Exemplo, o sal e a gordura devem ser controlados nas comidas vendidas em fast food, pois eles fazem mal para a saúde. Eu vi você e sua família comendo no McDonald's ontem. O que isso tem a ver? Nada, absolutamente nada. Na verdade, o sujeito A ali não está dizendo para fechar todos os fast foods. E ele não está dizendo que ele não come fast food. Ele está dizendo que há muito sal e gordura nas comidas vendidas em fast food. Esse é o argumento. Então você pode ser contrário ou favorável ao argumento, mas você não precisa atacar a pessoa que disse aquilo se você não concorda. Depois de Selma apresentar uma possível reforma do sistema de cobrança de condomínio, Samuel pergunta aos presentes se ela deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, que já foi casada e que já foi presa por posse de maconha. Então, novamente, aqui é um ataque pessoal à pessoa. Ele desacredita a pessoa que fez a proposta do sistema de cobrança do condomínio, baseado única e exclusivamente no fato dela não ser casada, seja lá porque isso influenciou ou não, e dela já ter sido presa por posse de maconha. Nenhum dos dois elementos tem a ver com a argumentação, certo? O argumento é outro, completamente diferente, e a pessoa escolhe atacar. Exemplo, vocês conhecem aquele partido, ele odeia o Brasil, todas as suas ideias são erradas. Você já deve ter visto isso aí por aí, né? Como evitar, então, o ad hominem? Tentando separar quem disse do que é dito. É claro que há questões a ser colocadas aqui. É óbvio que você sempre vai olhar para quem está dizendo.
Um criminoso, ao dar uma declaração, essa provavelmente você tem que ser ouvida com cuidado, né? Por exemplo, o cerne da delação premiada sempre está nisso, né? Da discussão e sempre da delação premiada. Brasil, Estados Unidos, Europa, onde ela existir. Estamos lidando com um criminoso. Podemos confiar no que ele diz? Esse é o cerne da delação premiada, né? No final das contas, você diz para um sujeito que é criminoso, que ele confessa o crime, ele diz o seguinte: ó, se você denunciar outra pessoa, eu diminuo a tua pena. Qual criminoso não iria denunciar outra pessoa, não importando se ela cometeu o crime ou não, sabendo que ele vai ter sua pena diminuída? Então, o grande problema da delação premiada está exatamente nisso. Um exemplo de falácia que só existe na área da ciência, o post hoc ergo propter hoc, que é uma expressão em latim, que é uma conclusão errada a partir de uma sequência temporal. O problema da ciência é que ela parte da sequência temporal para chegar em conclusões, ou seja, se determinada coisa aconteceu depois de outra, então talvez eu tenha uma relação de causa e efeito, tá? Talvez, né? Você vai fazer experimentos para descobrir, mas tu sempre parte desse princípio, né? Para uma coisa ser causa de outra, ela tem que acontecer primeiro. Então, se X aconteceu após Y, então Y é causa de X. Essa seria a proposta. Só que nem sempre isso é verdade, porque às vezes os fatos aconteceram sequencialmente no tempo um após o outro, mas não quer dizer que eles se relacionam entre si. Então, exemplo. Eu tomei água e me senti mal, então a água me fez sentir mal. Não sei se é verdade, pode ser que tenha sido outra coisa. O sol saiu depois da chuva, então a chuva causou o aparecimento do sol. Isso é um exemplo bem grosseiro, só para ver como nem sempre as coisas são verdade. Você tem duas sequências temporais bem claras aqui, né? O sol saiu depois da chuva, então primeiro aconteceu a chuva, depois o sol. Então eu poderia concluir que a chuva que fez aparecer o sol, que é um completo absurdo. Falsa causa também ocorre tanto na ciência quanto na política. Tenta unir duas proposições, argumentando que uma causou a outra sem que elas tenham relação entre si. Como esses sujeitos querem controlar o país, querem combater o Estado Islâmico se não sabem consertar um ar-condicionado? Isso, por incrível que pareça, foi um argumento político utilizado nas últimas eleições americanas. Qual é a relação entre as duas coisas? Absolutamente nenhuma, né? Não existe aqui uma causa. São duas coisas sobre a mesma pessoa, né? Um sujeito que quer governar o país, quer combater o Estado Islâmico e que teoricamente deveria consertar o ar-condicionado, mas as coisas umas não se relacionam com as outras. Como é que você tem que evitar? Como é que você pode evitar isso? Verificando cuidadosamente se as duas proposições têm ligação, tá? Nesse caso, fica claríssimo que não tem ligação nenhuma. Se tiver dúvidas, estabeleça isso no texto, apresentação, argumentação. Não é fácil estabelecer causa de eventos, né? Como eu disse, sempre é o objetivo final da ciência. Mas você consegue pelo menos eliminar as falácias mais grosseiras de falsa causa, tá? Como essa aqui, ok? Se quiser argumentar sobre a favor ou contra qualquer situação, não apresente exemplos tão grosseiros quanto esse. A falácia da falsa dicotomia, tá? Isso também é muito comum, principalmente nos discursos políticos mais quando eles têm uma polarização muito forte, como é o caso está acontecendo aqui no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, onde tem duas forças bastante fortes dentro do sistema político. Tu apresenta a situação sempre como tendo apenas duas alternativas quando existem outras, que é o normal, tá? É muito difícil você ter uma situação onde você só tenha duas alternativas, tá? Por exemplo, você é gremista ou colorado? Na verdade, pode ser gremista, colorado, vascaíno, não gostar de futebol, torcer pro Kashima Hunters. Tem milhares de opções, tá? Não existe essa dicotomia, não existe somente duas possibilidades. Se você não votou em X, então você é partidário de Y. Não, eu não votei em X por inúmeras outras razões. Não quer dizer que eu goste ou desgoste de um outro partido qualquer. Eu gostaria que houvesse mais filmes com mulheres fortes como protagonistas, disse um sujeito. Aí o outro responde:
Mas isso faria com que houvesse menos filmes com homens. Não, não existe um número limitado de filmes. Então, se você tivesse mais filmes com mulheres, isso não quer dizer que você vai ter menos filmes com homens. Você tem num ano tem 1.000, no outro tem 2.000, tu tem um monte de filmes, tá? Isso não implica automaticamente na diminuição do outro. Não tem só duas opções. Nós precisamos ter mais leis para melhorar o trânsito. Mas isso fará que a indústria das multas exploda. Você quer mais multas? Não está uma coisa relacionada com a outra em termos de estabelecimento de mais leis não quer dizer automaticamente que mais leis igual a mais multas. Então, o que eu estou escolhendo aqui é mais multas ou menos multas. Até mesmo porque multa quem comete faltas no trânsito, né? A multa ela não surge. A existência de mais leis não implica em que você vai sofrer mais multas. Você só vai sofrer mais multas se você cometer mais infrações de trânsito. Certo? Então essas foram as falácias de hoje. A gente já volta com a última parte deste pequeno curso sobre falácias.